Já ponderou sobre o motivo de certas pessoas se mostrarem imperturbáveis? Podem enfrentar traição, humilhação e pressão, e ainda assim seguem serenas, calmas e com poder. Elas aprenderam um segredo que a maioria ignora. Quem gerencia a própria emoção, gerencia o resultado. Conforme Napoleon Hill, a mente é um poder invisível que ou você controla, ou por ela será controlado. A verdade é nua e crua. Quando você se irrita, perde seu tempo. Quando se sente ofendido, perde sua energia. Quando simplesmente reage, alguém está no seu controle sem sequer tocar em você. Hoje, você irá aprender a proteger seu estado mental, a silenciar a fúria, a ganhar em silêncio e a viver com uma força tão imensa que ninguém mais conseguirá te abalar. E o melhor, você não nasce com esse domínio. Ele pode ser treinado, é uma escolha. Prepare-se para compreender o que Napoleon Hill definiu como autodomínio pleno. A chave oculta que distingue os frágeis dos genuinamente inatingíveis. Hoje, eu organizei para você 9 ensinamentos capazes de mudar radicalmente a maneira como você lida com a vida, tanto na esfera pessoal quanto na profissional. Porque não adianta o quanto você estuda ou se esforça. Se não gerencia suas emoções, outra pessoa sempre vai te gerenciar. Tais lições são de fundamentos de poder pessoal. São diretrizes potentes que o auxiliam a proteger a mente, a preservar o foco e a atuar com sagacidade mesmo sob estresse. E se você almeja o sucesso, deseja conquistar respeito e evoluir de fato, pare neste momento e foque sua atenção, pois estas 9 lições irão te revelar como se fazer emocionalmente imperturbável e edificar um triunfo que ninguém mais poderá abalar. Agora, iniciemos. Lição número 1. Ninguém o irrita se você não cede o comando. Napoleon Hill afirmava: você possui domínio total sobre uma única coisa em sua existência, sua própria mente. Mas por que motivo você se aborrece tão facilmente? Porque um simples comentário trivial é suficiente para que você perca a serenidade. Sabe a real diferença entre quem lidera e quem é liderado? O primeiro atua de forma deliberada. O segundo passa a vida reagindo ao que o cerca. Napoleon Hill foi taxativo ao dizer: aquele que não consegue manter a própria mente sob controle nunca será verdadeiramente livre. E é precisamente isso que ocorre com quem se irrita por pouco, se ofende com facilidade, explode com críticas ou vive aflito com a opinião alheia. Tais indivíduos não estão no controle, são fantoches de emoções, e os outros, mesmo sem notar, manipulam seus fios. Você tem que deixar esse padrão reativo. Nem toda observação carece de uma réplica. Nem todo olhar enviesado demanda um confronto. E nem toda provocação exige uma reação. Porque a cada vez que você reage, você dissipa sua força. Mas ao escolher sua resposta, você demonstra que é quem estabelece o ritmo de sua vida. Pessoas que vivem se aborrecendo estão sempre esgotadas, pois passam o dia inteiro apagando fogos que nem foram iniciados por elas. Mas o líder de si, como ensinava Hill, não busca o controle, ele se torna o próprio controle. Recorde-se, a mente humana pode ser sua mais fiel aliada ou sua pior adversária. A decisão é sua, a cada dia. Por que um olhar de lado altera seu dia todo? A resposta é clara: porque você segue entregando o poder sobre sua vida a mãos insignificantes. É preciso que você entenda de uma vez: ninguém detém o poder de te irritar. Só pode te ferir quem você permitiu que se aproximasse. E por tal razão Hill foi enfático: você é, acima de tudo, um sistema mental. E ou você comanda tal sistema, ou será regido por estímulos externos pelo resto dos seus dias. Pare e reflita. Quantos minutos, horas ou dias você já desperdiçou se irritando com indivíduos que nem deveriam ocupar espaço em sua mente? Você não veio ao mundo para reagir a tudo. Você veio ao mundo para decidir como irá responder e quando irá simplesmente ignorar. O real triunfante não é o que devolve o golpe depressa, é o que controla seu próprio estado interior mesmo com tudo ao redor ruindo. A contar de hoje, pratique uma atitude nova. Só reage o fraco. Quem é forte, decide. Lição número 2. Quem vive de reações, vive de ser guiado. Você sabe a distinção entre aquele que lidera e aquele que é liderado? O primeiro age com propósito, o segundo passa a vida em reação ao que o cerca. Napoleon Hill foi explícito ao declarar:
Aquele que não consegue manter a própria mente sob domínio jamais será livre. E é exatamente isso que se passa com quem se aborrece com pouco, se magoa facilmente, explode perante críticas ou vive aflito com o que os outros vão pensar. Essas pessoas não têm o comando. São marionetes sentimentais, e os demais, mesmo sem notar, movem suas cordas. Você deve abandonar esse modo de sobrevivência. Nem todo comentário merece uma resposta. Nem todo olhar de lado requer um confronto. E nem toda provocação tem que ter uma reação. Pois toda vez que você reage, você esgota seu poder. Mas quando você seleciona sua resposta, você evidencia que é você quem impõe o ritmo da sua existência. Pessoas que vivem se irritando estão sempre em exaustão, pois passam o tempo todo buscando apagar incêndios que nem foram acesos por elas. Mas o líder de si mesmo, como instruía Hill, não persegue o controle. Ele se transforma no controle. Lembre-se, a mente humana pode ser tanto a sua melhor parceira quanto a sua maior inimiga. A escolha é sua, diariamente. Lição número 3. Converta sua irritação em foco implacável. Você se aborrece, se defende, se estressa. Mas quantas dessas vezes isso de fato solucionou a questão? A verdade é direta e afiada. A irritação jamais o impulsionou para a frente, mas o foco sempre impulsiona. Napoleon Hill dizia que a mente requer um objetivo claro. Sem ele, ela fica vulnerável, sensível e dispersa. Qualquer crítica se torna um tremor. Qualquer olhar de lado vira um motivo para paralisar. Mas ao ter uma meta definida, quando você tem ciência de para onde se dirige, nada pode desviá-lo. O dilema é que a maioria das pessoas se perde com gente que nem pertence ao seu percurso, desperdiça força tentando se validar para quem não agregará em nada. E o conselho de Hill ressoa aqui com vigor. Tenha um objetivo principal claro e direcione toda a sua força para ele. Portanto, a partir de hoje, converta toda irritação em combustível, toda crítica em concentração e todo obstáculo em um novo rumo. Pare de se explicar e comece a edificar. Porque, no fim, só há um tipo de resposta que silencia qualquer investida: o resultado. Lição número 4. Quem a si mesmo domina, lidera qualquer lugar. No universo corporativo, poucos confessam, mas os mais reverenciados não são os mais brilhantes, e sim os mais centrados. Napoleon Hill tornou isso evidente. O autodomínio é o alicerce de qualquer liderança genuína. Você pode possuir conhecimento, vivência, dom, mas se não for capaz de gerir a própria emoção, ninguém o levará a sério. É só um ataque, e você desaba. É só uma crítica, e você perde o controle. É só um deslize, e você se apavora. Isso não demonstra força, e sim fragilidade emotiva, e ela lhe furta chances todos os dias. As pessoas seguem quem projeta firmeza, quem ouve mais do que berra, quem se expressa menos, mas comunica exatamente o necessário. No meio profissional, quem reage é decifrável, mas quem se conserva sereno no meio do caos vira um modelo. Lição número 5. Quem se irrita com tudo, perde-se de si. Muita gente costuma dizer: eu sou deste jeito, tenho temperamento explosivo, como se fosse um traço de sua personalidade. Mas a verdade é que isso denota descontrole, e o descontrole tem um preço alto, especialmente nas relações. De acordo com Napoleon Hill, a mente se assemelha a um solo fértil. O que você planta, floresce. Se você nutre o ressentimento, a raiva e a impulsividade, será isso que você entregará às pessoas que mais estima. Quantas vezes você feriu alguém que não merecia simplesmente por deixar a emoção tomar o controle? E o pior, a cada vez que isso se repete, você se distancia um pouco mais de quem você é de verdade. Pois você não nasceu reativo, você se tornou reativo por nunca ter sido ensinado a dominar o que sente. Hill dizia que a liberdade real reside no domínio de si. Você só é livre quando não está à mercê da conduta alheia para se sentir em paz. Assim, se deseja preservar bons laços, se quer ser admirado, respeitado e amado, comece gerenciando o que emana de você, mesmo quando o mundo externo tenta te desequilibrar. A paz brota de dentro, e ela só se consolida quando você cessa de deixar sua calma nas mãos de terceiros. Lição número 6. A estabilidade emocional representa uma das mais raras formas de autoridade.
Já notou que os indivíduos mais estimados raramente são os mais eufóricos? São aqueles que sustentam a mesma postura perante o triunfo e a adversidade, que não explodem, não se desesperam, não perdem o domínio. Eles inspiram pela simples capacidade de se manterem firmes. Napoleon Hill esclarecia que as chances na vida surgem para quem está preparado, não para quem está desestabilizado. E essa preparação não é um dom, é uma disciplina interior. É uma decisão diária de que nada irá abalar sua trajetória. E aqui reside uma verdade que poucos revelam. O mundo deposita confiança em quem exibe estabilidade. Negócios, relações e decisões cruciais sempre buscam quem transmite equilíbrio. Sabe o motivo? Porque a instabilidade repele. Repele capital, repele pessoas, repele avanço. Mas quando você é constante, quando sua energia não flutua com o ambiente, você vira um polo de atração para oportunidades. Você não tem que gritar para ser notado. Você não tem que se justificar para ser respeitado. Basta sustentar sua compostura, enquanto os outros ao seu redor perdem a deles. É nesse ponto que a verdadeira autoridade se manifesta. No silêncio tranquilo de quem sabe o que faz, enquanto todos correm desnorteados. Lição número 7. Zelar por sua energia é resguardar o seu destino. Você não irá fracassar por ausência de talento ou por falta de chances. A grande maioria falha por permitir que tudo e todos a impactem. Napoleon Hill dizia que a concentração é o pilar da conquista, e não há concentração se sua mente está sempre preenchida por pessoas, pareceres, críticas e barulhos de fora. A cada vez que você se irrita, você se afasta de onde deveria se encontrar. A cada vez que você se ofende, você cede seu foco a algo sem importância. E o custo disso é elevadíssimo. Você inicia o dia com objetivos e o encerra esgotado, sem ter realizado algo relevante, pois despendeu energia excessiva, se importando com o que não era digno da sua atenção. Aqui vai uma dica direta. Se algo ou alguém o desequilibra frequentemente, isso indica que você ainda se auto-sabota. Pessoas grandiosas protegem sua própria energia, selecionam onde investem sua atenção, protegem a mente como quem resguarda um reino. Porque no final das contas, sua força vital é o seu combustível para a realização. Se ela for gasta com aborrecimentos triviais, seus grandes sonhos nunca deixarão de ser apenas planos. Lição número 8. A serenidade não é fragilidade, e sim, maestria plena. Você foi ensinado a pensar que manter-se sereno é um indicativo de submissão, que quem opta pelo silêncio é passivo, que quem não revida, perde. Contudo, Napoleon Hill pregava o exato contrário. O indivíduo mais forte é aquele que se mantém calmo sob estresse, porque qualquer um é capaz de gritar, qualquer um é capaz de reagir, qualquer um é capaz de se descontrolar ao ser provocado. Mas conservar a serenidade é um privilégio de quem já se conquistou. A paz é o patamar mais alto da inteligência emocional. É a demonstração de que você não está à mercê do caos alheio para se manter íntegro. É o sinal de que você não tem que derrotar ninguém, pois já derrotou a si mesmo. E aqui reside o detalhe mais potente. A paz genuína não é a falta de conflito no exterior. É a falta de conflito no interior. Enquanto o mundo lá fora esbraveja, provoca e manipula, você opta por se manter firme, focado e em silêncio, pois sabe aonde quer ir. Essa atitude não o diminui, ela torna você inalcançável, e quem não pode ser desestabilizado se torna incomparável. Lição número 9. No instante em que nada mais o atinge, tudo passa a lhe obedecer. O universo exterior apenas governa a vida de quem não governa nada em seu interior. Napoleon Hill foi explícito. A chave de todo o triunfo reside no controle dos próprios pensamentos. Você almeja a prosperidade, quer ser respeitado, admirado, seguido, escutado. Então, pare de reagir e comece a governar. Porque no exato momento em que você para de se irritar, para de se incomodar, para de desperdiçar energia com o que é irrelevante, você começa a avançar mais depressa, a pensar com mais nitidez, a agir com mais propósito. E tudo à sua volta, pessoas, oportunidades, decisões, passa a se ajustar ao seu padrão. Você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que você é. Se você é desequilíbrio, atrai desordem. Mas se você se transforma num núcleo de serenidade, disciplina e clareza, nada mais pode detê-lo. A partir deste dia, não se trata de superar os outros.
Trata-se de superar o único adversário que de fato pode te deter: sua própria mente sem controle. Quando você se torna mestre de si, não precisa mais lutar para vencer, pois o mundo, gradualmente, cede passagem para quem já se tornou imparável por dentro. Você não está neste mundo para ser levado por ele. Você está aqui para mover o mundo através de sua presença. A partir deste dia, opte pelo silêncio onde antes existia reação. Opte pela firmeza onde antes existia a explosão. Porque sua mente foi projetada para comandar. E quando você comanda por dentro, nada mais do lado de fora pode te dominar. Se esta mensagem ressoou em você, junte-se ao nosso canal e prossiga aprendendo a atingir o autodomínio, a disciplina e o triunfo que somente os grandes conquistam. Clique em gostei, compartilhe e escreva nos comentários qual dos 9 pontos mais o fez pensar hoje. O seu comentário pode ajudar a despertar outra mente.